Oi, gente, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 26 de maio, nossas tradicionais aulas de História e Geografia. Pessoal, na nossa aula de História de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a aquisição da linguagem, né? Iniciamos com a linguagem oral, com a importância da linguagem oral, né? O quanto a oralidade, a aquisição da linguagem, né? A comunicação foi e é importante, né? Para todos os povos. Vou pedir para vocês refletirem um pouquinho o quanto as coisas que a gente aprende de forma oral são importantes, né? Desde um conselho que a gente escuta dos nossos avós, dos nossos pais, né? Até mesmo a tudo aquilo que a gente escuta na sala de aula, né? Que a gente entende como educação, certo? Então, olha o quanto a linguagem oral ela é importante, né? O quanto a gente fica sabendo, o quanto a gente já ficou sabendo a respeito da nossa história, a respeito da história do Brasil, da história do mundo, através da linguagem oral, né? E depois, né, a gente vai falar um pouquinho a respeito da linguagem escrita. Quanto a escrita é importante, como ela ajudou e facilitou a vida das pessoas e ainda ajuda e ainda facilita, né? Então aqui, ó, gente, a gente vai começar na nossa apostila de história o capítulo 3, certo? 3 e último, tá? Falando então, iniciando aqui com a linguagem oral, algumas questões para vocês responderem e depois a linguagem escrita, certo? No nosso Meet, claro, a gente vai debater sobre essas questões todas que eu estou propondo, tá bom? Geografia, minha gente, geografia, tá? Vamos dar um pulo aqui na nossa apostila, até deixei marcadinho, hein? Capítulo 6 e último também, hein? De geografia, a gente vai estar falando sobre a cidade e os problemas da cidade. E aí vocês vão refletir a respeito da cidade de Estância Velha, que é a cidade onde vocês vivem, né? Primeiro uma parte teórica, né? Que vocês vão fazer a leitura, a marcação, daquele jeito bem bacana que a gente faz. Então aqui vai estar falando sobre várias coisas, né, gente? Como, por exemplo, a limpeza pública, o transporte público, né? Que em Estância Velha tá falando a respeito dos ônibus, tá? Ao saneamento básico, né? Então esses são alguns dos problemas que as cidades em geral têm, né? E em Estância Velha ou Novo Hamburgo, enfim, não é diferente, tá? E depois de vocês fazerem essa leitura, que é bem curtinha, pessoal, vocês vão refletir com algumas questões, tá? Que são as da página 68, exercício número 6. Não vou dividir ninguém em grupo, tá? Cada um vai fazer o seu pensamento. Claro, se vocês quiserem trocar ideias através do WhatsApp, sem problema nenhum, né? Isso é até uma boa ideia. Ou podem trocar ideia com o irmão, com a mãe, com o pai, com quem estiver em casa com vocês, tá? Mas é apenas o exercício 6. Qualidades da minha cidade, problemas da minha cidade, o que pode melhorar, né? Ou para manter essas qualidades e soluções para os problemas, tá? Lembrem-se, né, gente, que as soluções são a nível de cidade, não é como eu vou fazer. Não, né? Para melhorar a cidade, certo? A gente vai se ver no nosso Meet às 4h30 para a gente conversar um pouquinho, refletir acerca dessas questões todas de história e de geografia, certo? Quero lembrá-los que o resultado da prova de História e Geografia vai estar lá no portal, lá na Senac Digital, a partir das 14 horas, certo? Então, se vocês já quiserem dar uma olhadinha lá, né, na notinha de vocês, pra gente conversar depois. Beleza? Certo? Vou esperar vocês 4h30, então, com essas atividades todas prontinhas pra gente trocar ideias. Certo, gente querida? Ó, trabalhem numa boa. Um beijo, ou muitos beijos e bom trabalho!